saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face. Sim, assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também eu verei face a face. Sim, assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos.
A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com essa paz maravilhosa que nos envolve e que está aqui junto conosco nessa noite. Quem vos cumprimenta, vosso amado irmão em Cristo, pastor Carlos Brandão. Está aqui do meu lado a pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora Neuza. Paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os ouvintes aí do outro lado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é um dia muito gostoso, né? Chuvoso, 3 dias aí de chuva. Nós estávamos precisando mesmo dessa bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e chuva de bênção também vai cair sobre nós, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, né? Já estamos aí já com mais de 2 dias, né? Começou a chover ontem, bem dizer segunda-feira, já saímos da igreja aí domingo com um pouquinho de chuva, choveu aí segunda, ontem, terça, hoje, quarta, e prepare seus cobertores porque final de semana tá marcado um friozinho, mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, com frio ou com chuva, nós sempre somos do Senhor, amém? Então quero aqui enviar meu abraço a todos os irmãos. A pastora Neuza está acompanhando aí os irmãos. Quem são os amados que estão aí com a gente? Amém. Está conosco a irmã Cecília, a irmã Elisângela, o Montacal. Vai um abração aí para vocês, a irmã Fátima Gomes, a Jéssica, com a irmã Maria Cavalcante, irmão Zé, que Deus abençoe muito vocês aí. O Aleandro também tá ligadinho conosco aí, que Deus abençoe. Irmão Silvio, com a irmã Valquíria. Vai o nosso abraço aí para vocês também, em nome de Jesus. Graças a Deus, amados, a gente louva e glorifica o nome do Senhor pela vida dos irmãos, né? Nós tivemos um culto final de semana muito abençoado, né? Eu diria assim que desde de domingo, né? Quinta-feira, foi quinta-feira que começou, e a gente se alegra porque o Senhor nesses dias de culto aí, algumas almas reconciliando com o Senhor. Na quinta-feira mesmo uma alma reconciliou com o Senhor, domingo agora 3 almas reconciliaram com o Senhor. Aleluia, que estavam afastadas. Então a gente crê que o trabalho do Senhor não é em vão. No meio de toda essa pandemia, a gente vê que as pessoas estão desesperadas em busca do Senhor. E nós estamos aqui para falar desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia. E a você, meu irmão, que está aí do outro lado, você que ouve a palavra do Senhor, você que está afastado dos caminhos do Senhor, receba essa palavra no teu coração nessa noite. Volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, diz a palavra do Senhor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Eu não sei qual foram os motivos que te afastaram da casa do Senhor. Eu não sei qual foram os motivos que te enfraqueceram. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza: o Senhor é aquele que está pronto para nos fortalecer e nos levantar da posição que nós nos encontramos, e é com essa alegria que nós estamos aqui. Então eu deixo essa palavra no teu coração. Eu fiquei muito contente, muito alegre, porque a gente vê que as nossas orações, o trabalho, né? Não só o trabalho na igreja, né? Mas eu quero aqui agradecer as pessoas aí, o pastor Agileu, nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, também nosso amado irmão presbítero, irmão Almiro, e também nosso amado irmão diácono, irmão Silvio, que estão aí junto comigo e com você, levando a palavra. Então nós estamos tendo culto, irmãos, quinta e domingo. Quinta-feira nós temos culto a partir das 20 horas e domingo a partir das 18 e 20 horas. Então são 2 reuniões no domingo e uma reunião na quinta-feira. Mas no decorrer da semana nós estamos aqui através do Facebook, levando uma palavra, orando pela tua vida. Então eu quero que você, numa dessas oportunidades, possa estar conosco, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. A obra não para, a igreja não para, e nós estamos aqui, né, com o propósito de fazermos mais para o Senhor. Já temos aí algumas visitas marcadas já durante essa semana para essas pessoas que já reconciliaram com o Senhor. Nós vamos estar aí visitando, orando com elas. Mas eu digo para você, não deixe de buscar a Deus, não deixe de se entregar para o Senhor. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho força, pastor. E eu digo para você, quem vai te dar força é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos dirigir uma oração ao Senhor nesta noite. Eu quero que você aí do outro lado ore junto comigo. Vamos agradecer o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Querido Deus, amado e soberano Pai que está nos céus, nós te louvamos nessa noite, te glorificamos por podermos estar aqui mais uma vez, ó Deus, através, ó Pai, desse Facebook, levando a tua palavra a todos os irmãos e irmãs da igreja e aqueles que estão, meu Pai, nos assistindo em outros lugares, em outros até países, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando e a mensagem que vamos aqui trazer possa, meu Deus, alcançar o coração de cada um de nós nessa noite. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Tem mais gente aí?
A mãe Gil, né, tá ligadinha conosco. Aleluia. Também. Glória a Deus. O presbítero Almiro, que Deus abençoe muito a vida deles também. Montacal, não sei se eu tinha citado aquela hora, mas também tá ligadinho conosco. Vai nosso abraço aí pra eles também, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de começar a ministrar aqui, avisar vocês que amanhã, a partir das 19 horas, amém, você pode pegar, fica preparado aí, os irmãos da igreja, né, algumas pessoas também, até vou botar aqui agora, você pode depois ver aí, o endereço, tem o nosso endereço nas redes sociais e tem aí o telefone do pastor. Se você deseja ir para o culto, porque nós estamos na pandemia e nós não podemos botar um número muito grande de pessoas dentro da igreja. Apenas 28, 27 pessoas aí no máximo. Então, você que deseja ir, você pode me ligar, a gente vai agendar o seu nome, você vai poder estar indo ali. Algumas pessoas já pediram até, né, alguns dos novos convertidos aí e algumas pessoas que reconciliaram pediram até para mim colocar o nome deles no grupo da igreja, porque eles querem participar dos cultos. Então coloquei aí, e você que deseja pode pegar o telefone que está aí embaixo do vídeo, anota ele, agenda aí, me liga e nós vamos estar colocando o seu nome no grupo da igreja. Amém? Você que quer participar dos cultos, mas sempre que você colocar seu nome, se esforce e venha, porque se você não vier, você vai estar tomando o lugar de alguém que quer vir. Então, eu sempre falo para as pessoas, vamos sempre fazer as coisas com responsabilidade em nome de Jesus, amém? Então, deixo aí esse comunicado. Quinta-feira, amanhã à noite, eu solto aí a lista, né, de presença e você pode estar participando com a gente em nome do Senhor Jesus. Amados, eu estou com a minha Bíblia aberta hoje no livro de Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 8, 9, eu vou ler até o versículo de número 10, até o 9 só. E nós vamos falar hoje sobre a semeadura do corpo, amém? Eu quero ler essa passagem e compartilhar algo que Deus colocou no nosso coração. Gálatas 6:8 diz assim: porque o que semeia no corpo, ou no próprio corpo, na própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, diz a palavra do Senhor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o que é bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, diz a palavra de Deus. Eu quero aqui, em poucas palavras, né, uma passagem conhecida de todos nós, mas essa passagem fala muito ao meu coração, porque é um desafio. O que o apóstolo Paulo está pregando aqui, principalmente na igreja que ele estava pregando, que é a igreja de Gálatas, era uma igreja judaica, era uma igreja que a maioria dos membros da igreja de Gálatas eram judaizantes. E agora o apóstolo Paulo, sendo um judeu convertido a Cristo, agora ele chega na igreja de Gálatas, ele começa a falar dessa graça, ele começa a falar dessa salvação, e já de cara ele tem um impacto muito grande. Por quê? Porque o grupo de judaizantes que haviam ali não aceitavam essa palavra, porque eles viviam dentro de uma tradição, amém? E dentro da tradição não há misericórdia, dentro da tradição não há compaixão, amém? Então Paulo agora chega e começa a pregar, e ele vem falando aqui. Se nós pararmos e observarmos o capítulo 6, né, e o versículo de número 1, se nós lermos o versículo de número 1, diz assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, né, corrige-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então Paulo está dizendo à igreja agora, né, a igreja de Gálatas, a esse grupo de judaizantes, que eles deveriam ver com outros olhos. Por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele se torna uma pessoa espiritual, ele não é mais uma pessoa carnal. Então ele chama a atenção dessa igreja, ele chama a atenção desses irmãos, que agora esses irmãos, eles eram uma nova criatura em Cristo Jesus. E sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, quando eles encontrassem alguém em falta, quando eles encontrassem alguém com defeitos, quando eles encontrassem, identificassem alguém que houvesse caído pelas suas fraquezas, porque é isso que ele diz aqui, né? Pelas suas faltas ou pelas suas fraquezas, que eles aprendessem a amar.
que eles aprendessem a ajudar essas pessoas. Por isso que no verso 8 ele diz que aquilo que você semear na carne você vai ceifar. Então ele está direcionando uma palavra a essa igreja judaica, a esses judaizantes: olha, vocês agora têm que entender que o que vocês semearem na carne vocês vão colher. Mas o que vocês semearem no Espírito, aleluia, no Espírito vocês vão colher. E aí ele volta no versículo 2 e ele diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, o grupo judeu, eles conheciam a lei de Moisés. Eles ainda não conheciam a lei de Cristo. E a lei de Cristo, a Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. É isso que a Bíblia nos diz. E nessa questão de ajudar uns aos outros, todos nós somos passivos de falha. Todos nós somos fracos, somos errantes. Então Paulo chega aqui e chama a atenção dessa igreja. Ele puxa a orelha dessa igreja, porque essa igreja aqui agora era um grupo que tinha saído do judaísmo, tinha se convertido, mas ainda não havia largado a tradição, que é uma tradição que foi voltada mais às vezes para a carne do que para o espírito, pastora Neuza. E uma coisa que essa igreja ela pecava muito, ela não aceitava também os novos convertidos que estavam vindo para a igreja, né? Os gentios que agora vinham para a igreja, eles olhavam com um olhar, né, de condenação, porque muitos ali não eram circuncidados, né? E eles tinham uma tradição que eles traziam, como o pastor disse, com eles. Então, eles não tinham... Estava faltando um pouco de misericórdia. Verdade. E como o pastor disse, eles estavam meio que semeando mesmo na carne. Eles olhavam com um olhar carnal. E quando a gente olha com um olhar carnal, querido, a gente não consegue ver nada de bom em ninguém. A gente não consegue ver nada de bom até mesmo no meio da nossa família. Porque o nosso olhar tem que ser espiritual. A palavra do Senhor diz que o amor, ele vai encobrir multidões de pecado. O que isso significa para nós? Não é que nós vamos tampar o pecado da pessoa, mas como ele escreve aqui aos Gálatas, nós vamos corrigir com amor, com carinho e cuidando para que nós mesmos não caia nos mesmos erros, porque é muito fácil a gente fazer como essa igreja aqui, semear na carne, ver o erro do outro, mas não olhar para nós mesmos e ver que também nós somos falhos, que também nós somos ser humano, que também nós erramos. Então, se nós nos considerarmos um pouquinho forte na fé, nós temos que corrigir com amor, com brandura de palavra, né? E não fazer acepções de pessoas. Nós observamos que essa igreja aqui semeava muito isso, acepção de pessoa. Se eu tô num lugar onde todo mundo é cristão, eu tô me comportando ali perfeitamente, mas chegou uma outra pessoa, eu já mudo o meu comportamento. E Paulo, ele chamava muita atenção dessa igreja, porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam saindo debaixo de uma liberdade que Jesus deu para eles e entrando de novo num jugo que não pertencia mais a eles, né? A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não faz acepção. Então, muitas das vezes nós semeamos coisas que mais tarde a gente mesmo vai colher, porque a gente condena outra pessoa, talvez a gente vai cair no mesmo erro e alguém vai condenar a gente. Então, temos que estar muito atento concernente a isso. O que é que nós estamos semeando? No espírito ou na carne? Né, pastor? É uma igreja sem simpatia, né? A Bíblia mostra que era uma igreja sem simpatia, ela não tinha compaixão. Então, por isso que Paulo escreve aqui ao Gálatas 6:1, irmão, se alguns de vocês forem surpreendidos, quer dizer, cuidado, vocês não sabem o dia de amanhã. A própria Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence a nós. Então, amanhã vocês podem ser surpreendidos com uma situação, talvez semelhante à que vocês estão vendo hoje, ou que vocês estão julgando, ou que vocês estão condenando. Então, como a Bíblia diz aqui, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também o quê? Tentado. Então, a gente nunca pode dizer, dessa água eu não bebo, isso não vai acontecer comigo. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, entenda uma coisa, a Bíblia diz, o que é pecado, amém? O que é fraqueza. Deus ama o pecador, Deus ama aquele que muitas das vezes está fraco, mas Deus não ama o pecado. Então, se você, como disse Paulo aqui, né, Efésios 6:1, né? Corrige, os espirituais devem corrigir essa pessoa que caiu em falta. Então, a gente precisa olhar isso, porque às vezes a gente, como disse a pastora, às vezes a gente vai corrigir, a gente corrige com um espírito carnal, às vezes de brandura, de braveza, e não é dessa forma, amém? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, Paulo chama a atenção dessa igreja para que corrigisse, sim, porque todo mundo que cai numa falta precisa ser corrigido, mas ele também precisa de usar
usar de misericórdia. Eu me veio aqui a memória agora, lá no livro de Gênesis, né, o capítulo 9, verso 20 agora, de Gênesis, quando a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, e a Bíblia diz que se embebedou com a própria vinha que plantou. E aí a Bíblia diz que um dos filhos dele, Cão, veio, viu o pai naquela nudez, e o que ele fez? Em vez de ele usar de um espírito, de ser uma pessoa espiritual, ir lá cobrir o pai, ajudar o pai, a Bíblia diz que ele saiu esparramando para todo mundo a fraqueza do seu pai, a falta do seu pai. Aí vem os filhos, que foi Sem e Jafé, pegaram uma capa e cobriram o seu pai. Então nós observamos que Cão não era uma pessoa espiritual para ajudar o seu pai. Pelo contrário, ele acabou escandalizando mais ainda o erro do seu pai, uma fraqueza talvez do seu pai. Verdade, pastor. E a Bíblia, ela diz para nós, né, em Deuteronômio, que a gente não tem que mostrar a nudez da nossa mãe nem dos nossos irmãos. Quando fala da nossa mãe, não tá falando de uma mãe carnal, né, de uma mãe, mas tá falando da igreja. E muitas das vezes as pessoas, elas sentem prazer, né, de falar, olha, você não sabe o que eu vi fulano assim. Verdade. Ela tá mostrando a nudez da igreja, ela tá mostrando a nudez da sua mãe, ela tá mostrando a nudez do seu irmão, né, para os outros, assim como Cão fez, ele mostrou a nudez do seu pai. E isso é algo que não é para nós, porque a palavra fala aqui mesmo nesta carta, a palavra fala que o fruto do Espírito, ela é totalmente diferente do fruto da carne. Quem Aleluia. tem o fruto do Espírito, querido, ele é pacífico, ele tem amor no coração, ele vai chegar, ele vai até corrigir, mas ele vai chegar e vai chegar com brandura, ele vai falar com mansidão e não vai mostrar o erro daquela pessoa para outro, porque é ele que tá vendo aquilo ali, então é ele que tem que chamar a atenção, é ele que tem que corrigir com amor e não ir levando a palavra diz que se nós vermos o próprio Jesus disse isso, se nós vermos o nosso irmão pecar, qual a atitude que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá e chamar a atenção dele. Se ele não nos ouviu, aí nós vamos e buscamos uma segunda pessoa. Se ele não ouviu essa segunda pessoa juntamente com você, aí você leva até o sacerdote. Mas hoje em dia é totalmente diferente. As pessoas olham, né? Aqui a igreja de Gálatas estava vivendo mais ou menos isso daqui. E ele já apanhava para todo mundo ver, né? Até Paulo, quando ele chega aqui, né, para visitar essa igreja aqui, Pedro, aliás, quando ele chega para visitar essa igreja aqui, ele tá ali numa boa, né? Ele não viu o pecado daquele povo. Ele não percebeu. Ele tava numa boa. Ele era judeu, tinha ali gentios que não eram circuncidados. Ele tava numa boa. Mas de repente, quando chega Tiago com mais uns camaradas de Jerusalém para ver como é que tava a igreja, aí Pedro, o que ele faz? Opa, vocês agora é pecador e eu tenho que ficar junto com os santos. E isso acontece muito nos dias de hoje. Paulo, observando tudo aquilo, fala, camarada, não é assim que age, não. Quando eles não estavam aqui, você estava comendo, bebendo, junto com eles. Por que agora, quando os de Jerusalém chega, você toma essa atitude? Isso não é atitude de cristão. Verdade. Então observa que Paulo, ele era uma pessoa que observava esses detalhes. Nós temos que observar. Será que nós não estamos semeando na carne? Será que não tem algo na nossa vida que está saindo o fruto do Espírito? Está saindo o amor, está saindo a mansidão, a benigridade, o domínio próprio, né? Será que não está saindo de nós? E nós temos que pegar novamente, que não podemos continuar semeando na carne, e sim no Espírito, querido. Amados, todos nós somos pecadores. Eu também sou uma pessoa falha, tenho minhas falhas, tenho meus erros, todos nós somos. E quem não é? Jesus, quando apresentaram aquela mulher em adultério para ele, o que os judeus queriam daquela época? Pegar Jesus. E Jesus disse para eles, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, o que a gente observa através daquela passagem? Que as pessoas daquela época que estavam ali, eles queriam mostrar para Jesus, né, o erro das pessoas, a fraqueza das pessoas. E quem não tem fraqueza? E quem que não é falho? Então nós precisamos atentar para isso. Então o que Paulo estava querendo mostrar para essa igreja aqui? Que essa igreja tinha que ter mais compaixão, que essa igreja tinha que ter mais misericórdia. E talvez você vai dizer assim, pastor, aí do outro lado, pastor, eu errei, eu pequei, eu fui falho. Mas o que eu devo fazer? Você deve buscar o Senhor, você deve vir para a igreja, você deve buscar a força de Deus cada dia mais para servir o Senhor. Por quê? Você não vem para a igreja para mostrar para Deus que você é alguma coisa, porque Deus, ele já te conhece. A Bíblia diz que Deus conhece nós por dentro e por fora. Agora você tem que vir para a igreja para mostrar para o teu adversário, Satanás, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que Jesus teve
tem poder para mudar a tua vida. Eu não vou para a igreja apenas para mostrar para Deus. Não, eu vou na igreja, primeiro eu adoro a Deus por o que Ele é, por o que Ele fez na minha vida e pelo compromisso que eu tenho com a palavra do Senhor. E em terceiro, quarto lugar, eu vou para a igreja para mostrar para o diabo que ele perdeu, que eu sou salvo, lavado e remido do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que está aí do outro lado, amado, entenda uma coisa, não carregue sobre você um sentimento de culpa. Para mim não tem mais jeito, eu não consigo mais me levantar. Busque o Senhor. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Agora, tome cuidado, não ande preso aos seus erros, não procure praticar isso novamente, não procure, as coisas velhas têm que se passar e tem que sair coisas novas de dentro de nós. E é isso que Paulo está falando a essa igreja. Então que eu e você cada dia mais venhamos atentar para isso. Então Paulo diz aqui, ó, o capítulo, o verso de número 1 ao 3, ele diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Então, quando você corrige alguém, você não deve corrigir ela no espírito, no sentido carnal, mas no sentido espiritual, sempre mostrando a bondade e a misericórdia do Senhor. Não importa o erro da pessoa, até porque nós também não somos perfeitos. Nós estamos aqui porque nós somos bons? Não, estamos aqui porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Então Paulo diz ali, ó, com espírito de brandura, para que não sejas também tentado. E outra, não é só corrigir, não é só orientar, mas a Bíblia diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, tem pessoas, como disse a pastora, que acha que cumprir a lei de Cristo é expor a vergonha da pessoa, e não é dessa forma. Cumprir a lei de Cristo é carregar a carga uns dos outros, é nós suportarmos a carga uns dos outros. É isso que a Bíblia diz, porque se alguém se julga ser alguma coisa, se alguém se acha ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, nós precisamos cada dia mais atentar para isso. A gente vê isso muito hoje na internet. Alguém cai, alguém já chega lá, joga lá na internet para mostrar a vergonha, para esculachar, para dizer é um fraco, não buscava Deus, é um desviado, é isso e aquilo. E nós esquecemos, querido, da misericórdia do Senhor. Nós esquecemos que nós não somos nada, mas Deus é tudo na nossa vida. Com certeza. Nós temos que observar, né, o que estamos plantando, o que é que nós estamos semeando. É a lei da semeadura? É a lei da semeadura. O que o homem semeia, ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde a conta chega, né? Então, nós temos que observar muito isso. Estamos sendo generosos, estamos sendo amorosos, estamos praticando aquilo que Jesus realmente nos ensinou. Glória porque a Deus. É muito fácil a gente pensar só na terra, né? O ser humano, ele tem esse defeito de pensar só na terra, só terreno, né? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu lá para os seus discípulos, ele apareceu em vários lugares, e no final, depois lá dos 50 dias, ele foi levado ao céu. E a palavra do Senhor diz que tinha muitos discípulos, né? Lá em Atos 1:6, você vai encontrar essa passagem, tinha muitos discípulos ali, muitas pessoas, seguidores de Jesus, que estavam vendo, conversando com Jesus quando ele foi levado ao céu. E qual foi a palavra dessas pessoas? Aleluia. Senhor, eu vou até ler, para que você possa Bendito seja o nome do Senhor. Como que nós somos fácil de sermos terreno, só terreno, pensar, semear só na carne. Atos 1:6 nos diz assim, ó. Deixa eu ver. Atos 1:6. Então, o que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha só, eles estavam vendo Jesus sendo levado ao céu e eles ainda estavam pensando só na terra. Senhor, é agora? É agora que o Senhor vai restaurar Israel? E qual que é a resposta? Jesus vinha vindo pelo caminho falando para eles da promessa: ó, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do alto, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. João Batista batizou com água, mas agora vai vir o Espírito Santo para morar dentro de vocês. E a preocupação deles era com o reino terreno, era com Jerusalém ser restaurada. Então olha como que o homem ele semeia na carne, vendo um Jesus sendo glorificado, levado aos céus, em olhos nus, eles ainda preocupavam com a terra. É agora que o Senhor vai restaurar? Aí Jesus responde para eles, no verso 7, ele lhe respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu para cada um de vocês. Então, Jesus ele ainda tem que repreender, subindo ao céu, ele ainda tem que repreender. Não importa qual tempo vai ser restaurado Jerusalém, o importante
importante é que o reino de Deus já chegou até nós. Agora vocês são novas criaturas. E é isso que ele fala pra mim e pra você. Nós temos que semear no Espírito, porque hoje nós somos novas criaturas. Cristo vive dentro de nós. Então o nosso coração, ele é aquele que recebe a palavra e ele tem que gerar isso na vida de outra pessoa. Ele tem que colocar essa palavra na vida de outra pessoa, mas com amor, com carinho, com dedicação. Hoje em dia a gente vê as pessoas, até mesmo na internet, eles pregam o evangelho com uma ira tão grande que a impressão que dá é que não tem salvação para mais ninguém. E querido, a graça do Senhor ainda está aqui para salvar a mim e a você. Então, queridos, eu quero que você nessa noite receba essa palavra sobre a tua vida, né? Que nós venhamos, como disse o apóstolo Paulo aqui em Gálatas 6:1, sejamos mais espirituais quando a gente deparar com a fraqueza do nosso irmão, com a fraqueza do nosso próximo, porque ele diz que nós precisamos ajudar principalmente os da fé, né? Às vezes você vê uma pessoa que congrega com você, ou uma pessoa que talvez serve a Deus em outra igreja, a pessoa às vezes numa fraqueza, num momento de fraqueza, fraquejou, a Bíblia diz que nós devemos ajudar, amém? Nós precisamos ser espirituais. Como disse a pastora, não podemos ser carnais, porque o carnal, até eu vi um vídeo do pastor do pastor Lúcio de Londrina, e ele estava falando, né, que nós estamos convivendo com pessoas hoje muito carnais. Você vai conversar com as pessoas, parece que as pessoas estão pingando sangue, né? Um dia eu vi um pastor chamar isso de fígado, né? O crente fígado, vive pingando sangue. Um bife mal passado. É um bife mal passado. Então as pessoas só falam no sentido da carne, só falam em bravura, e não é dessa forma, queridos. Não é desse jeito. É por isso, não é culto de doutrina isso aqui não, viu? É apenas uma live, mas nós precisamos entender mais isso. Independente se é como diz o outro, da igreja, independente se é dos de fora, nós precisamos cada dia mais saber que se Deus usou de misericórdia com nós, se Deus usou de compaixão com nós, Deus também usa de compaixão e misericórdia com o próximo. A Bíblia diz em Jó, capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz assim, ó: eis que ele tem ensinado a muitos e tem fortalecido a mão dos fracos. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam e os joelhos vacilantes têm fortificado. Aleluia. Quem sou eu para dizer que Deus não pode levantar uma pessoa? Quem sou eu que Deus não pode transformar? Deus transforma o pecador numa nova criatura, Deus transforma o bandido de repente num pastor, Deus transforma muitas das vezes lá a prostituta numa missionária. Quem sou eu para dizer que Deus não pode transformar a vida de uma pessoa? Então, queridos, nós precisamos entender que o que Deus quer é usar nós como instrumentos nessa terra para ajudar o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo e profetizar a bênção de Deus sobre a vida dele, até porque eles são criaturas de Deus como eu e você, são fracos como eu e você, mas nós precisamos ajudá-los em oração, pastor. E o versículo 6, pastor, aqui de Gálatas 6, diz assim: o que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Verdade. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá, né? E lendo essa palavra aqui, eu me lembro de Geazim. Geazim era um moço de Eliseu, né? Todo mundo conhece bem essa história. Geazim, ele via Eliseu fazendo muitas coisas, mas ele era um servo que semeava muito na carne. E quando a gente semeia muito na carne, mais cedo ou mais tarde, como eu disse, nós vamos ter que pagar. O salário vai ter que sair do nosso bolso. Infelizmente, o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado, o próprio Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Uma hora ele vai chegar e essa conta vai ser cobrada. E Geazim, ele via muitos milagres. E um dos milagres foi ali Naamã, quando foi curado da lepra. Naamã, ele tinha muito ouro, muitas coisas que ele tinha levado pro profeta. E quando ele foi entregar pro profeta depois da sua cura, o profeta falou: não quero nada. Eu não quero nada, né? Não recebeu nada por aquela cura. E Naamã foi embora com seus pertences, com as suas coisas que ele tinha trazido para dar pro homem de Deus. E Geazim, ele semeia na carne. Ele olha tudo aquilo e fala: poxa, meu senhor não pegou, mas eu vou pegar. E ele vai atrás de Naamã e fala assim, ainda mente. Esse é o perigo da mentira, né? A mentira é uma das coisas que a gente semeia na carne. E se a gente não vigiar, a gente colhe. E Geazim disse assim: o meu senhor mandou eu vir atrás de você. E ele falou que agora, eu estou dizendo com as minhas palavras, para que você entenda. Eu quero que agora, ele diz que agora você pode dar as coisas que ele vai aceitar. Mas isso, o profeta já tinha falado que não queria. Geazim cata tudo aquilo. Quando ele chega perto do profeta, o que o profeta fala para ele?
que a lepra de Naamã passe para você agora. Ele colheu. O salário do pecado é a morte. Ele ficou leprosinho na hora, porque ele semeou na carne. Ele semeou algo terreno. Então, querido, infelizmente, o salário do pecado é a morte. O que o homem semeia na carne ele também colhe. Então, é por isso que esses frutos do Espírito, que está no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 em diante, ele tem que estar na minha vida e na sua vida. Porque se ele não tiver, se nós não tivermos o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, hoje em dia é tão difícil você ver alegria na cara dos cristãos, amor nem se fala, né? Paz. As pessoas estão tão agitadas que nós estamos vivendo num mundo doente. Cadê a paz? Cadê a paz de Jesus? A minha paz eu vos dou, a minha paz eu deixo com vocês. A paciência. Ninguém tem mais paciência um com o outro. Todo mundo tá querendo se morder, né? Paulo chega a escrever, eu não lembro a carta, mas Paulo chega a escrever numa carta aqui. Eu acho que aqui em Gálatas mesmo, Paulo diz assim, que os irmãos não fiquem se mordendo um aos outros. E hoje em dia tem tanto isso, né? Não tem mais essa paciência. Habilidade, o que é habilidade? É você saber controlar as coisas, né? Bondade, cadê a bondade nossa? Né? A palavra diz que a bondade e a misericórdia nos acompanharia, nós temos que ter ela em nós. A fidelidade, que é uma das coisas que está faltando muito na vida dos cristãos de hoje em dia, na nossa vida em si, nós temos que ter a fidelidade, a mansidão, ser manso. Por mais nervoso que a gente esteja, a gente tem que tentar pelo menos ser manso. É difícil, Maneus, mas é o que a palavra diz, domínio próprio. O que é domínio próprio? Eu sei que tudo tá perdido, mas vai dar certo. Aleluia. Vou conseguir. É ter domínio próprio no meio da tempestade. É saber que o barquinho, ele pode até afundar. De uma coisa vai acontecer, ou Jesus vai te tirar dali, sossegar aquela tempestade, ou ele vai te ensinar a nadar se você não souber, mas uma coisa ele vai fazer por você. Então esse domínio próprio não pode faltar. Contra essas coisas não há lei. Então, contra essas coisas que é do Espírito, querido, não há lei. Então, que esses frutos, ele tenha que estar na minha vida e na sua vida. Muitas pessoas buscam muito, pastor, dons espirituais, mas esquece que o fruto do Espírito é muito mais importante na nossa vida. É verdade, irmãos. A gente não se cansa de dizer isso, de pregar, de falar isso nos púlpitos das igrejas. E agora nós estamos aqui na live, a gente não fala só para a igreja, que a gente é pastor, a gente fala isso hoje para o mundo, mas nós precisamos viver mais, andar mais em espírito, queridos, amém? A igreja cristã, e quando eu falo a igreja cristã, a nossa igreja num todo, nós precisamos. Às vezes nós somos afrontados, às vezes, muitas das vezes o inimigo se levanta contra a gente, mas a gente precisa aprender a andar mais no espírito, amém? É lógico que nós não somos de ferro, amém? Mas nós precisamos, quando nós conseguimos viver, praticar esses frutos do Espírito, nós vamos ver como Paulo disse ali, né? Não cansemos de fazer o bem, Aleluia. Porque ao seu tempo ceifaremos e se não desfalecermos. Então, se eu estou sendo fiel a Deus, se eu estou procurando praticar o bem, mais cedo ou mais tarde eu vou colher o bem. Agora, se eu estou praticando o mal, se eu estou andando só em cima da carne, dos meus... Da minha filosofia, do que eu penso, do que eu acho, mais cedo ou mais tarde você vai colher isso também. Então por isso que é muito importante nós como igreja tentarmos para isso. Então você vê que Paulo, era um desafio. Eu tiro o chapéu para Paulo, porque uma coisa, irmão, é você pregar para um grupo de pessoas, amém? Pregar o evangelho, trazer uma transformação. Outra coisa é você tentar tirar uma tradição. E hoje o que mais a gente vê na vida das pessoas, e aqui eu não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de cristãos, é tradição, é muita tradição e pouco cristianismo, muito pouco cristianismo, amém? Então a gente lá atrás, a gente aprendeu uma coisa, a gente botou aquilo dentro da nossa cabeça, então aquilo vira, como diz o outro, um martelo, e não é dessa forma, e a gente tem que ser espiritual. Então Paulo diz ali, ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, porque uma hora a oportunidade vai acabar, né? Façamos o bem a todos, mas principalmente, pastora, aos da família da fé. Aqueles que estão à nossa volta, aos cristãos, às vezes não é só família de sangue, pessoas do nosso sangue, mas principalmente pessoas que convivem com a gente espiritualmente falando. Com certeza, pastor. E em Gálatas 5:13, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasiões à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha só, Paulo, ele instrui em tudo a igreja de Gálatas a viver só no Espírito, né? No amor, na mansidão. Então ele diz que nós não podemos tomar, porque às vezes a gente acha assim, né? Eu já sou livre, então eu tenho liberdade para tudo. Ele mesmo diz, né? Em Coríntios, 1 Coríntios, tudo me
é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso tudo. Alguém pergunta assim, pastor, eu posso isso? Pode. Você pode aquilo? Você pode. Você pode tudo. Só que não podemos entrar no céu. Então, querido, tudo nos tá à mão. Eu posso não ter os frutos do Espírito? Claro que eu posso. Porém, vai chegar uma hora que vai ser cobrado de mim isso. Tudo me é lícito. Tudo tá na minha frente. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre para isso. Mas, porém, nem tudo me convém. Nem tudo é viável para minha vida. Eu não posso agir como a pessoa que não tem Cristo age. Eu não posso pensar como a pessoa que não tem Cristo pensa. Porque hoje, Cristo ele já tá dentro de mim. Ele já tá no meu coração. Então, isso, ele tem que estar sempre vivo dentro do meu coração. E quando Cristo está sempre vivo dentro do meu coração, eu vou estar atento se eu estou semeando na carne ou no espírito. Amém. Queridos, me veio aqui agora a memória os 3 amigos de Jó, né? A Jó tinha 3 amigos que quando Jó ficou enfermo, a Bíblia diz que os amigos chegaram em cima dele e começaram a lhe acusar, que era pecado, que era isso, que era aquilo, e não entenderam. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu suas propriedades, Jó perdeu seus bens, mas Jó não perdeu uma coisa, a comunhão com Deus. Aleluia. Então nós observamos através dos amigos de Jó, né, Bildade, Zofar e o outro eu esqueci o nome aqui agora. Mas são 3 amigos de Jó que não precisava ter inimigo com aqueles 3 amigos. Então a gente tem que ser muito prudente hoje, muito vigilante. Às vezes a gente, em vez de ajudar, a gente pode matar uma pessoa com a palavra, principalmente se ela não estiver bem estabilizada. Então nós observamos isso. Por isso que eu uso aqui, né, deixo aqui essa palavra que o profeta Isaías ele escreve no capítulo 35, verso 3: fortalecei as mãos frouxas, né, e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus, a vingança vem, e a retribuição de Deus, ela vem e vos salvará, diz a palavra do Senhor. Então, eu não preciso me preocupar com o que as pessoas dizem, eu não preciso me preocupar, mas na medida do possível, como uma pessoa espiritual, independente do que eu esteja passando, eu também preciso ajudar as pessoas, amém? Não são as lutas que nos separam das pessoas, não são as dificuldades, não é o dinheiro, não é nada. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos um só. E não Aleluia. Possamos cansar, né, pastor, de fazer isso. A palavra do Senhor diz aqui em Gálatas 4:19, meus filhos, Paulo falando para a igreja, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, não é da noite pro dia que as pessoas vão mudar, querida. Verdade. A pessoa, quando ela tem uma vida assim, que não tá totalmente no fruto do Espírito, ela não vai conseguir mudar da noite pro dia. E essa paciência, ela tem que estar dentro do nosso coração. Paulo, ele exortou essa igreja, mas ele tinha todo o amor e todo o carinho. Ele disse que ele estava sentindo até dores de parto, mas que ele ia suportar porque ele queria ver Cristo sendo formado no coração desses homens, dessas mulheres, dessa igreja. E não é diferente nos nossos tempos. Talvez a gente fala e a pessoa tá indo por caminhos que não deveria ir, mas nós temos que continuar falando, continuar ensinando, Aleluia. continuar amando, continuar clamando, até que Cristo se forme dentro do coração dessas pessoas e eles entendam que a vida deles tem que mudar. Então, esse amor, ele não pode sair do nosso coração. Assim é com os nossos filhos, né? Também. Quantas das vezes nossos filhos erram Também. ou já erraram, né? E se a gente não usar de misericórdia também com eles, né? For no crivo, né? Como diz o outro, a fogo e ferro, Verdade. o que vai sobrar dos nossos filhos? Então a gente sempre tem que olhar para dentro de nós, olhar para trás de nós e não esquecer que a gente tem uma herança e que essa herança não é nossa, é do Senhor, e a gente também tem eles para educar, para ensinar. Verdade. Então, com a mesma moeda que a lei da semeadura é aquilo que você semeia, você colhe. Então, devemos cada dia mais semear o amor Verdade. e a bondade do Senhor. Amém, queridos? Então, quero deixar essa palavra ao teu coração nessa noite. Amém? Se às vezes estão te ferindo, se às vezes estão te machucando, não trate com a mesma ferramenta, não trate com a mesma espada. Pelo contrário, ame, use de misericórdia, porque Deus vai usar de misericórdia. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quem está aí, pastora Neuza, com a gente? A Irmanice Madureira, que Deus Amém. abençoe grandemente Pastora você, Alice. pastora. Amém. Quem mais que entrou ali? Acho que aqui não vai Eu quero aparecer. aproveitar. A Luzia Lopes, pastora, ela tá ali. A Rita Amém. também estava ligadinha conosco.
Que Deus abençoe grandemente vocês. Eu quero aproveitar e enviar meu abraço à igreja de Terra Boa aí, o pastor Devanira, a pastora Anice, que Deus abençoe, completaram 18 anos esse mês, né? 18 anos dessa igreja linda, abençoada. Eu quero agradecer aí, porque a gente também faz parte desse crescimento dessa igreja, né? Ela cresceu, uma igreja abençoada pelas muitas oportunidades que o pastor Devanir nos abriu aí o altar para a gente estar pregando a palavra do Senhor, pastora Nilce. Sim, Jesus, que Deus abençoe muito eles lá, meus parabéns também. Quantos anos, pastor? 18? 18 anos. 18, dia 2 agora, faz 18 que nós estamos aqui, né? Quase viemos pra cá no tempo que eles abriram lá. Que Deus abençoe muito vocês aí e que as almas continuem chegando, o ministério de vocês continue sendo florido na presença do Senhor. E nós aqui vamos comemorar no mês de setembro 25 anos, né? Novembro, dia perdão. 22 de novembro. Eu confundi aqui quando eu vim pra cá. Eu vim em setembro pra cá. Mas em novembro nós vamos comemorar 25 anos da nossa igreja aqui. Vamos fazer um grande culto para a glória do Senhor. Eu quero crer que até lá, né, já deu uma amenizada um pouquinho nessa situação que nós estamos vivenciando hoje, dessa pandemia. E nós vamos fazer um grande trabalho em nome do Senhor. Pedimos que vocês estejam orando conosco. Vamos orar e abençoar a vida deles em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado e soberano Pai, nós agradecemos o Senhor e quero que o Senhor neste momento pedir ao Senhor que o Senhor coloque mais amor no coração de cada um de nós. É só a Tua palavra que nos cura, é só a Tua palavra que nos transforma, ó Pai. Somente a Tua palavra, Senhor, que vivifica os nossos corações. Que nessa noite essa mensagem ache guarida, que nós saibamos usar de misericórdia para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Que nós não venhamos mostrar a vergonha do nosso irmão, da nossa irmã, mas em nome de Jesus abençoá-los, ó Deus, aleluia, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Guarda a nossa casa, Senhor, guarda a nossa família. Repreenda todo o laço do inimigo nessa noite, Senhor, toda a obra de Satanás. Cobre a Tua igreja, cobre Teus filhos nessa noite para a glória do Teu nome. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Pastora Neuza. Amém, que Deus abençoe a todos. Mais 4 dias para terminar a semana aí de muita bênção, muita vitória sobre a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo esteja no lar de cada um de vocês, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, que Deus os abençoe. Nós somos gratos pela sua permanência, pela sua cooperação aí junto conosco, pelo seu compartilhamento, em nome de Jesus. Aleluia. Quinta-feira estamos na igreja, louvando a Deus. Amanhã, nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, vai estar trazendo uma palavra de Deus ao teu coração. Sexta-feira, presbítero, irmão Almiro, quero agradecer esses amados. E sábado, nosso amado irmão Diácono, irmão Silvio Palácio, com a sua esposa. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.